Primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa Masterclass. Eu tenho que falar que hoje você não está entrando em uma aula qualquer, aqui não é como as outras, você não vai ouvir mais das mesmas mensagens, das ilusões que o pessoal acaba entregando, muitas vezes promessas vazias em rede social, você também não vai receber fórmulas mágicas prontas de dinheiro rápido. Eu gosto de ser prático, direto, também gosto de entender um pouquinho mais do lado de vocês, então é o que eu sempre falo, o que eu vou mostrar aqui a partir do momento é uma verdade, a verdade dos seus próximos 90 dias, dos seus próximos 2, 3, 5, 10, 15 anos, principalmente da parte profissional, de como esse mundo está funcionando e quais caminhos que você consegue partir. E o que eu vou mostrar aqui é a verdade que poucos têm coragem de falar, porque a maioria do pessoal acaba preferindo, manter você muitas vezes preso nesse ciclo de ilusões. São os sistemas da nossa sociedade, muitas vezes é o guru da internet que você segue, ou daquele cara que você viu o vídeo no YouTube. Para um pouquinho e pensa comigo. Se você sente que está no momento de transição, confuso sobre qual direção tomar, principalmente na parte de carreira, na parte de renda extra, na parte de fazer dinheiro, organização da sua vida em geral, ou cansado, de sentir que muitas vezes a sua vida não avança como deveria, então essa aula foi feita para você. Vai ser uma aula prática, direto ao ponto, e no final eu tenho uma surpresa principal para todos vocês que estão assistindo, mas só que no final você precisa ficar até o final comigo. O que eu vou te mostrar aqui hoje não é uma tarefa de internet, não é nenhuma fórmula mágica. O que eu quero e o que eu tô fazendo com o pessoal que faz parte das minhas mentorias, do pessoal que muitas vezes eu dou consultoria gratuita, que eu chamo, que faz parte da nova elite brasileira, que vai ser esse pessoal que vai estar preparado tanto na parte profissional de tecnologia, na parte também principalmente mental para os próximos 10, 15 anos. Então espero que essa pessoa possa ser você. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Alguns de vocês já me conhecem, mas talvez outras pessoas não. Então, de novo, meu nome é Caio, sou fundador aqui da Geração 1% Academy e a nossa missão é simples no final: formar homens e mulheres com uma identidade sólida, com uma fé também inabalável, uma mentalidade forte e uma liberdade profissional real, a qual você consegue se sentir totalmente realizado no mundo de hoje, principalmente profissionalmente no mundo da tecnologia, onde você controla a tecnologia e não deixa a tecnologia controlar você. Então, algo muito importante, partindo já para a nossa Masterclass e a razão da gente estar aqui hoje, você vai descobrir realmente no final o que constrói essa liberdade nos próximos anos. Como eu disse, para você ficar comigo até no finalzinho, porque eu vou acabar entregando algo que vai ajudar muitos de vocês. Então fica até o final, porque é aqui que você pode literalmente começar a mudar a direção da sua vida, tanto na parte de estudos como de carreira também. Agora, partindo para um outro espaço, eu gostaria de fazer uma pergunta direta para você. Com toda essa avalanche de informações, oportunidades, promessas que existem hoje, porque a maioria do pessoal, talvez você, eu no passado estava assim, me sentia estagnado, frustrado, perdido, perdida. Nunca houve, tanto acesso a um conteúdo gratuito, a cursos, a possibilidades de fazer dinheiro online, de estudar novas coisas. E mesmo assim, por que ainda tão poucas pessoas conseguem sair do lugar? E eu cheguei a pensar um pouco mais sobre isso, e até estudando, buscando certos livros, experiência própria, eu entendi que a maioria das pessoas no final, apesar da vida estar desorganizado, uma bagunça, família, interesses pessoais, essa pessoa ela tá metida no que eu chamo de caos. E esse caos, muitas vezes, ele acaba vindo da parte externa, do mundo externo, o mundo que a gente vive, mas também, muitas vezes, a gente tem esse caos interno, com a nossa própria pessoa, com a nossa própria personalidade, com os nossos próprios medos. O que eu quero te mostrar aqui hoje é como sair dessa espiral, tanto desse caos externo, como desse caos interno, e começar a construir realmente uma nova realidade de forma inteligente, sólida e duradoura para você. Agora, antes de mais nada, como eu falei, eu me apresentei, mas eu gostaria de dar um pouquinho mais de contexto e detalhe, porque nem todos vocês me conhecem. Hoje, posso dizer que tenho uma vida muito confortável, com liberdade, seja ela geográfica, financeira, nem sempre foi assim. E te contando um pouquinho rapidamente, minha jornada começou muito cedo. Eu, aos 14 anos de idade, acabei deixando minha casa, fui morar no exterior. Na época eu me dedicava ao esporte, full time, toda a minha vida, me dediquei ao futebol, então fui morar sozinho na Europa para perseguir esse sonho. Depois desse tempo, entre altos e baixos, coisas que eu acabei vivendo, cheguei a morar em diversos países, morei em mais de 12 países, morei na China, Estados Unidos, Brasil, enfim. Trabalhei como lavador de carros, trabalhei como pedreiro, então minha vida nem sempre foi a vida de regalias como um atleta deveria ter. Então passei por momentos difíceis, momentos de insegurança, momentos em que eu estava totalmente perdido, que eu não me conhecia, eu não entendia como o mundo funcionava e quais caminhos eu deveria tomar. Entre momentos de glória e momentos de desespero, eu entendi algo que realmente mudou a minha vida e algo que vai mudar a vida de vocês também, a partir do momento que vocês entendem essa troca. Que no final, óbvio, a vida ela não é feita sobre sorte, não é sobre talento. É mais sobre o que eu chamo de código pessoal, esse autoconhecimento profundo, junto com uma direção estratégica e uma blindagem mental forte. Ainda mais nos dias de hoje, e eu vou explicar o porquê disso aqui logo depois. E eu quero dizer que talvez muitas vezes você também acabou crescendo ou vivenciando esse modelo
modelo tradicional de vida, estuda, arruma um emprego ali qualquer, tenta sobreviver, paga suas contas, mas no fundo você sente que aquilo não é pra você. Você vê as pessoas fazendo dinheiro com a internet, você vê as pessoas com um relacionamento perfeito, você vê de certa maneira todo esse lifestyle, ostentação que tem na internet, e você começa a perguntar, por que eu não posso ter essa vida também? E eu entendo que muitas vezes isso pode te deixar um pouco mal, porque você acaba se comparando com as outras pessoas, mas uma coisa que você tem que entender, que uma vez que você começa a jogar as regras do jogo, tudo acaba mudando. O que você precisa entender são as novas regras dos próximos 5, 10, 15 anos. E essas novas regras não é algo que você vai aplicar daqui 5, 10, 15 anos. Não, você vai aplicar depois que você assistir essa aula, ou seja, você vai ter um plano prático para aplicar nos próximos 90 dias da sua vida, mas eu quero que você saia daqui já com um plano de ação para amanhã. E uma vez que você aplica essas regras, o jogo muda. De novo, não é uma fórmula mágica, requer disciplina, requer constância, entre várias outras coisas. Mas uma coisa que eu entendi que você precisa entender também, eu precisei muito quebrar minha cabeça sobre isso, cair, levantar, é que no final, quem conhece a si mesmo cria o seu próprio destino. Depois, quem domina o mercado digital, quem domina o mundo de hoje da tecnologia, consegue construir uma renda de liberdade. Sem mentira, algo factível, com disciplina, com um real valor para o mundo, você consegue construir isso. Ao mesmo tempo, quem fortalece a sua mente, sobrevive à pressão desse novo mundo. E esses são 3 pontos importantes. Eu tô trazendo eles com explicações diferentes, mas depois eu vou trazer de uma maneira um pouco mais simples para vocês entenderem. Mas de todo esse contexto é o que acaba fazendo parte da Geração % Academy, que eu também tento trazer para vocês. Preste atenção, o mercado mudou. Eu tenho que falar, o mercado profissional mudou, o estilo de vida mudou, tudo mudou, principalmente nos últimos 10 anos e agora principalmente com a inteligência artificial nos próximos 5, 10, 15 anos. Só que a maioria das pessoas ainda muitas vezes vivem como se estivesse há 15, 20, 30 anos atrás. Principalmente não só pessoas, empresas. E essas pessoas e empresas que continuarem vivendo dessa maneira, elas não vão durar muito tempo. Uma das habilidades mais importantes para você prosperar no mundo de hoje é a palavrinha adaptação. Por que adaptação? A gente vive num mundo de tecnologia. E a tecnologia é algo que envolve e atualiza de maneira muito rápida. Então você precisa se adaptar ao mercado, você precisa se adaptar às novas realidades que existem no mundo de hoje. Ou seja, no final você pode, por exemplo, hoje em dia trabalhar para uma empresa remota global. Hoje em dia você pode vender seus serviços na internet para o mundo todo. Hoje em dia você pode construir ativos digitais que trabalham enquanto você dorme. Enfim, nunca foi tão fácil construir essa liberdade de verdade, financeira e geográfica, mas desde que você saiba como fazer isso. Junto com toda essa revolução, parte positiva em que se dão mais oportunidades para as pessoas prosperarem, vem o que eu chamo, o que eu já comentei com você, do caos. Que muitas vezes é esse excesso de informação, gurus vendendo promessas vazias, é gente tentando fazer tudo e não construindo nada, é você começando a fazer algo e depois parando daqui a 2 semanas, talvez, acontecia isso muito comigo. E é por isso que eu falo, a partir do momento que você tem clareza, as coisas se tornam muito mais fáceis, porque a partir do momento que você não tem clareza, você vai ser atropelado. Atropelado pelos seus pensamentos, pelos conteúdos da internet, pelo seu vizinho, pelo seu amigo. Então você precisa parar de jogar o jogo antigo e você precisa continuar o jogo, porém com as regras desse momento. Como eu comentei no final, a liberdade que você busca, ela não vai vir porque você quer muito, a liberdade que você busca não vai vir porque é sorte, mas eu posso dizer que a liberdade ela vai vir com 3 pilares fundamentais. Você precisa implementar esses 3 pilares fundamentais que fazem parte do que eu tento ensinar aqui e mostrar para vocês. Vamos partir para esses pilares a partir de agora, como eu falei, sem enrolação, direto ao ponto. E o primeiro pilar é o que eu chamo de código pessoal e identidade. Como eu comentei, sem um código pessoal sólido, sem um autoconhecimento profundo, você vira presa fácil no mundo moderno, cheio de distrações. Porque muitas vezes você tenta copiar o que funciona para os outros, mas se sente vazio, desalinhado, perdido. Lembra daquela ideia, daquele vídeo do YouTube que você viu, você tentou começar aquele negócio? Então, no final, descobrir a sua identidade, descobrir realmente o que você talvez nasceu para fazer, as suas aptidões naturais, o que você gosta de fazer, o que você pode fazer, quais habilidades você consegue contribuir para o mundo de hoje, quais habilidades que você consegue aprender, é a primeira base, é a primeira construção em direção do seu novo sucesso. Porque sem esse código pessoal, qualquer caminho serve. Você concorda comigo? Se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve. E no final, muitas vezes, talvez esse qualquer caminho pode ser um caminho em que você pode acabar infeliz. Sem esse código pessoal, sem esse caminho claro, isso muitas vezes pode te acabar levando ao fracasso. Então esse é o primeiro pilar principal, que você, antes de tudo, qualquer ideia que você vê no YouTube, qualquer coisa que você assiste, qualquer conteúdo que você consome na internet, você dá um passo para trás e começar a se entender um pouquinho melhor. Porque, de novo, como eu falei, esse caos moderno, esse excesso de informações que a gente vive no mundo de hoje, se você não conhece
mindset mesmo, você se deixará aberto para as pessoas fazerem de você a pessoa que talvez você não queira ser. Sei que pareceu filosófico, não sei se você entendeu essa frase, mas enfim, acho que você conseguiu entender aqui a minha mensagem. O segundo pilar, basicamente, é uma coisa que eu chamo de tecnologia e riqueza. Você vai precisar juntar as duas coisas dentro de um potinho só. Independente se você é médico, advogado, se você é CLT, não interessa, se você trabalha de caixa no supermercado, você vai precisar inserir, ainda mais hoje, quando eu digo tecnologia, não é apenas usar seu celular, mas você vai precisar entender um pouquinho melhor de como o mundo está funcionando, como a inteligência artificial está fazendo mudanças nesse mundo, e eu digo isso qualquer pessoa independente, você não precisa ser o Caio, você não precisa ser o João, o cara que construiu 10 empresas, não, você precisa se inserir no mercado de tecnologia para construir a sua riqueza nos próximos anos. No final, você tem que usar o mercado, o estado do mundo atual a seu favor. Hoje o mundo paga muito bem para quem resolve problemas. Na verdade sempre foi assim, mas hoje principalmente para quem resolve problemas relacionados à tecnologia. Então no final, depois de conhecer si mesmo, você precisa se inserir nessa nova realidade, que é o que eu chamo de mercado digital ou mercado corporativo tecnológico. E aí é onde estão as novas formas de construir renda, carreira, ter liberdade que você tanto almeja. Mas como eu disse, como existem diferentes N opções para se escolher, sem clareza você acaba se perdendo no meio de tanta opção. Como eu disse, quem domina essas habilidades digitais tem acesso às melhores oportunidades. Então por isso que eu falei, se tem a opção do trabalho remoto global, se tem a opção de trabalhar como freelance de alta performance, se tem a opção de empreendedorismo digital, talvez você está inserido no mercado em que não é tão tecnológico assim, cara, começa a olhar para isso, ou para você começar a se inserir no novo mercado, ou para tecnologia talvez começar a ser inserida nesse mercado que você está. Quem não dominar o novo mercado, desse novo mundo, quem não virar nessa nova elite vai ser substituído ou esquecido, infelizmente. Agora, partindo para o terceiro pilar, que é o que eu chamo de inteligência mental e saúde emocional. O último pilar é o que eu falo de fortaleza interna. Por que fortaleza interna? Porque o novo mundo, como eu falei, das novas pessoas, a nova elite brasileira, ela não é para os fracos mentalmente. Como eu disse, se você não controlar a tecnologia vai acabar te controlando. E a tecnologia, no final, controla todos nós no dia a dia, se você não tem consciência disso. Principalmente quando você tá lá no TikTok, Instagram, YouTube, perdendo 1, 2, 3 horas do seu dia apenas vendo conteúdos triviais da internet. Então, por isso que eu falo, sem controle emocional você não consegue executar. Sem foco mental, você não consegue escalar. E sem inteligência emocional, você não aguenta a pressão da construção real, você não aguenta a pressão do mundo de hoje, você começa a fazer as suas comparações e aí no final você acaba ficando para trás. Por isso que eu falo, na geração 1%, o que eu acabo trazendo para você aqui, o que você vai precisar, independente se você tá escutando o Caio ou não, mas se você é esperto, você tá escutando o Caio. Você tem que ter esses 3 pilares alinhados para os próximos 5, 10, 15 anos da sua vida. Por isso que aqui a gente constrói mentes antifrágeis, como se fosse um antídoto para o mundo de hoje. A tecnologia, o mundo que a gente vive, tem tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo tem esse efeito contrário, que muitas vezes acaba te afetando aí mentalmente, seja por ansiedade, depressão, distrações a todo momento. Então não adianta saber o que você quer fazer se você desiste, né, muitas vezes na sua primeira dificuldade. Não adianta ter metas grandes com uma mente fraca. Não adianta você querer conquistar o mundo sem conquistar a si mesmo, a sua mente primeiro. Então por isso que eu falo que a gente trabalha tanto com o desenvolvimento mental, a saúde emocional. Quem constrói liberdade de verdade precisa ser forte por dentro. Então esses 3 pilares que eu tô dando aqui pra você, presta atenção, isso é ouro. Se você seguir esses 3 pilares, você vai estar feito, tanto na sua parte emocional, na sua parte mental, pessoal, mas principalmente na sua parte de renda, de dinheiro, de liberdade financeira, que é o que tanto você busca. Agora, indo um pouquinho mais direto ao ponto que eu tinha comentado, né, quais são as formas de ganhar dinheiro nos dias de hoje, existem inúmeras formas, mas aqui eu trago alguns fundamentos principais e também a questão de quais direções você consegue ir no mundo de hoje, principalmente no mundo digital e corporativo. O primeiro, como eu tinha falado, é a questão do freelancer digital, que eu chamo aqui dentro da geração 1%. Profissões como copywriting, tráfego pago, design, social media, vendas remotas, enfim, existem inúmeras áreas que você consegue atuar como freelancer. É uma área muito boa, não tem uma barreira de entrada tão alta, então serve para pessoas inexperientes, pessoas ainda que não tiveram aí uma carreira consolidada, então essa questão de freelancer, ela é interessante. Obviamente ali no começo você vai ter que estar construindo sua base de clientes, mas uma vez que você tem uma habilidade específica que você consegue entregar valor para o mundo real e construir essa base de clientes, é um início muito bom de você acabar criando esse estilo de renda. A segunda é o que eu chamo de carreira internacional, carreira remota internacionalmente. Foi algo que eu dediquei anos da minha vida, basicamente que fez o jogo mudar da minha vida financeiro, onde eu saí ganhando um salário normal de um brasileiro afegão médio para ter uma virada de chave ganhando 5, 10 vezes mais que isso em uma moeda forte. Então, carreira internacional, você pode atender tanto empresas multinacionais como também startups. Você pode atuar em áreas como marketing, vendas, a área de suporte, a área de tecnologia um pouco mais técnica, sendo desenvolvedor, análise de dados. Então, é um campo aí gigantesco
conosco que a barreira de entrada, eu diria, precisa um pouquinho mais de preparação, obviamente, mesmo que você não tenha experiência, mas você vai ter que ter certa preparação para entrar nessa área, seja talvez para alguns requisitos técnicos, para alguns requisitos muitas vezes de idioma, mas é possível e é uma área que vale muito a pena para você construir uma base sólida financeira nos primeiros anos da sua carreira, que eu recomendo para muitas pessoas. Eu gosto muito de falar sobre essa área. A terceira, obviamente, é a questão do empreendedorismo digital. Então, basicamente, onde você pode vender, né, seus produtos próprios, serviços online, mentorias, e-commerce de nicho, vender produtos de outras pessoas, enfim, eu acho que isso é o que as pessoas mais ensinam hoje em dia na internet, mas eu posso te dizer que a maioria das pessoas muitas vezes acabam ensinando estilos de negócio que não são tão rentáveis assim, e as pessoas acabam indo porque elas veem uma chance de ganhar dinheiro muito rápido, mas como eu falei, o importante é sempre você entender um pouquinho melhor sobre você e começar a direcionar as opções dessas áreas e a decisão que você quer focar depois que você tem uma visão um pouco mais clara sobre a sua pessoa. E a última é uma área um pouco nova, mas que vai mudar completamente o jogo nos próximos anos, já tá mudando nos dias de hoje, todo mundo já escutou falar, você deve usar aí no dia a dia o ChatGPT. Então é uma área de tecnologia, obviamente, inteligência artificial, seja para a automatização de processos, para o marketing digital em si, enfim, para a criação de novas carreiras. Então vocês têm que ficar muito ligados com a inteligência artificial, porque ela veio realmente, isso não é clichê, isso não é para falar a fórmula mágica, não, ela realmente veio para mudar o mundo. Mas calma, fica tranquilo que isso aqui não é nada coisa de outro mundo que você não pode aprender. Como eu falei, qualquer pessoa, tudo que eu tô ensinando aqui, tudo que eu tô passando aqui, qualquer pessoa, independente da sua idade, do seu gênero, de onde você mora, suas experiências, você pode aprender, é o que eu quero mostrar isso para você. Então, no final, o mercado ele tá sim se abrindo de uma maneira absurda, mas só para quem tem foco, clareza e execução real. Senão, no final das contas, você vai acabar ficando para trás como a maioria das pessoas, mas você já tá um passinho aqui na frente, porque você tá vendo essa aula, você tá tendo essa conversa meio que indireta comigo, e é isso que importa. Agora, partindo para outro ponto, eu gostaria de dizer que às vezes a gente acaba planejando algumas coisas e nem sempre acontece como a gente quer. Seja por consequências divinas, talvez aí a fé que você acredita, seja por um despreparo próprio seu, seja porque não era para acontecer, seja porque algo de ruim aconteceu na sua família, com a sua saúde, enfim, existem diversas variáveis aí que infelizmente não estão no nosso controle. Mas uma coisa que eu gostaria de falar agora, se você ainda não construiu a liberdade que você quer, muitas vezes o problema não é falta de informação. Como você sabe, hoje em dia o que mais se tem é informação. Mas muitas vezes o problema é um pouquinho de falta de ordem na sua vida, uma falta de autoconhecimento, daquele código pessoal estratégico, é uma falta de prática, de execução prática focada sobre as coisas que realmente você precisa fazer. Muitas vezes é uma falta de tapa na cara para você mesmo acordar e entender que ninguém vai dar nada na sua mão. Se tem diversas oportunidades, mas você ainda tem que levantar a sua bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. E no final tudo isso se resolve, como eu disse, se você souber por onde começar. Então, por isso que o que trava a maioria das pessoas hoje em dia, ou as empresas, eu digo, não é falta de talento, não é falta de oportunidade, mas sim um excesso de opções, o excesso, essa overdose de informações. Você tem as abas abertas da sua cabeça, você tem as abas abertas do seu celular, depois do seu computador. São 50 caminhos possíveis para tudo, para seus relacionamentos, para o seu jantar, para o filme que você quer assistir, para o caminho profissional que você quer fazer, enfim, são diversas preocupações. E por isso que eu falo, se você não tiver uma estrutura mental, o seu cérebro trava. Porque a maioria das pessoas hoje em dia elas estão olhando no dinheiro, como fazer dinheiro aqui, daqui, daí. Mas irmão, a maioria de vocês estão quebrados mentalmente, entendeu? Por isso que eu falei, vocês têm que dar um passo para trás, pelo amor de Deus, você que tá escutando essa aula, dá um passinho para trás. Você precisa criar uma estrutura mental forte, essa inteligência emocional forte, porque como eu falei, sem clareza, seu sistema de decisão ele implode. Ele não sabe para onde que ele vai. Ele acaba implodindo, não é nem explodindo, é implodindo, um caos interno dentro de você. A primeira batalha que você precisa vencer é a batalha interna. Organizar sua mente, criar uma rotina sólida, blindar sua capacidade de execução e a partir daí você consegue seguir os passos a passos que eu comentei depois. Por que eu tô falando isso? Porque eu passei anos da minha vida quebrando a minha cabeça, estudando, vendo o que funciona, o que não funciona, e depois de tudo isso, todos esses estudos, eu acabei criando a minha empresa, é a maneira que eu ajudo as pessoas, e eu cheguei no momento aqui com a minha empresa e também com todos os estudos que a gente vem trazendo, isso não digo da minha empresa, obviamente eu digo estudos de fora, porque eu estudo bastante também, tenho os meus mentores, e eu acabei separando 3 etapas que eu digo que você precisa para organizar a sua vida, para mudar a sua vida. Então, primeira etapa é o que eu chamo de caos e ordem, você precisa identificar ali a questão do caos e da ordem, precisa criar a disciplina correta e uma rotina sólida, organizar sua mente, parar de viver apagando incêndio todo dia. A segunda é o que eu falo, do código pessoal, autoconhecimento, escolher a direção profissional do novo mercado, escolher o caminho certo, baseado em quem você é e no que você está crescendo, com uma demanda de mercado, que é aí que você vai fazer dinheiro, independente se é uma carreira que você está seguindo ou uma empresa que você está criando. E o terceiro, parte mais importante, que é o de execução. De nada adianta se você não executar. Você pode ler 10 mil livros, você pode ter uma aula com um professor de Harvard, PhD, mas não adianta se você não executar. Não adianta saber, você precisa executar. E é por isso que eu sempre falo esse plano de execução de 90 dias.
dias para você criar essa nova realidade financeira. Tudo que você for fazer sempre começa ali com 90 dias, que é algo fácil de se ver e atingível também, dependendo dos objetivos que você pôr lá dentro. Então esse é o caminho, muitas vezes, que comentei do caos que te paralisa, mas você sabendo, entendendo as regras do jogo é onde isso se torna importante. Enfim, já falei sobre muitas coisas, hoje eu acho que você entendeu por que o jogo mudou, quais são os 3 pilares da liberdade, do mundo de hoje, onde são as oportunidades únicas, reais, qual o maior inimigo que trava a sua evolução, e agora você pelo menos tem um plano para iniciar e seguir, você entende mais ou menos o mapa, qual caminho você está indo, com certeza você não vai estar mais nesse caos, vai estar escolhendo um caminho aí de um pouco mais de ordem. Agora preste atenção aqui comigo, lembra que no começo do vídeo eu prometi para vocês que teria uma surpresa agora aqui no final, então se você ficou comigo até aqui, você vai acabar ganhando essa surpresa, principalmente pro pessoal que tomou seu tempo, tirou com a sua vida corrida, assistiu essa aula por inteiro, então eu vou estar dando acesso à primeira pessoa e reservar a vaga dela dentro do meu curso aqui embaixo. Você não vai apenas ganhar um curso, a primeira pessoa que fizer e reservar a vaga dela, eu vou estar te dando uma mentoria individual, no qual normalmente é um programa que eu faço de 6 meses a 12 meses com os meus mentorados. É um valor super alto, porque você vai ter acesso 1 a 1 comigo, direto. Como eu disse, a gente iria trabalhar parte por parte da sua vida, mas principalmente focado na geração de renda, na geração de riqueza, para entender qual seria o melhor caminho para você profissionalmente nos dias de hoje, para te deixar preparado com a tão liberdade que você almeja, seja para viajar o mundo como nômade digital, talvez seja essa liberdade financeira que você queira para tomar conta da sua família ou da sua futura família, ou morando de boa aqui no Brasil, alguma cidade no interior, enfim, isso aí você que decide. Esse é o acesso que eu vou estar dando pro pessoal. Agora me diga, como você espera construir liberdade, riqueza ou sucesso se sua mente ainda é dominada pelo caos diário? Se você acorda muitas vezes sem direção clara, procrastina seus projetos, vive ansioso, travado, antes de tentar mudar o mundo externo, você precisa, reestruturar o seu mundo interno, e é isso que eu acabo trazendo aqui do Caos à Ordem em 30 dias. É um programa de reconstrução, é um protocolo de reconstrução, um programa prático que em 30 dias você vai conseguir transformar sua vida, principalmente sua disciplina, sua execução diária, sua rotina e seus hábitos, com capacidade de entrar em ação mesmo sob pressão. Como eu disse, você vai aprender como instalar novos hábitos, eliminar a procrastinação, criar a rotina de um adulto de alta performance. E eu digo, se você quer parar de ser refém das suas emoções e assumir controle da sua vida, esse é o primeiro passo que você pode tomar. Só clicar no botão aqui embaixo e começa agora a construir a sua nova estrutura mental e de rotina que você tanto precisa. Agora, se você entendeu o novo jogo da liberdade, me diz, você está pronto para construir a sua vida financeira, profissional e pessoal que sempre quis? Porque se você continuar esperando, muitas vezes, o momento perfeito, ou tentando descobrir tudo sozinho, sabe aonde tu vai estar daqui 5, 10 anos. O tempo passa rápido. No mesmo lugar, talvez, muitas vezes pior. Espero que não. Mas é por isso que eu falo aqui dentro do meu novo curso, a nova metodologia do Mapa 1%. Basicamente, é uma formação completa, focada na geração de riqueza. Obviamente, a gente vai trabalhar os 3 pilares principais, que eu já comentei. Autoconhecimento, código pessoal, para você descobrir o seu melhor caminho. A gente vai trabalhar principalmente focar na parte do mercado digital e da tecnologia, para você entender quais habilidades práticas que geram dinheiro nos dias de hoje e nos dias de amanhã, e estratégias mentais também para você executar sem travar. Mas aqui de novo, foco 80% do curso, eu diria, vai ser em como você gerar sua renda extra, como talvez entrar no mercado novo, como criar seu próprio negócio do zero nos próximos 90 dias. Que você vai dominar o novo mercado e construir resultados reais com um plano que respeita quem você é e aonde você quer chegar. Então, como eu disse, a nova elite já está sendo formada, eu quero que você seja parte dela, então clique no botão abaixo e vem aqui conferir essa nova formação minha que eu preparei para vocês. Agora, para você que já entendeu tudo isso e ainda quer mais, muito mais diria eu, que não só quer consumir conteúdo na internet, mas acelerar de verdade, quer ter um caminho em todo esse processo que eu acabei explicando, eu tô abrindo algumas vagas limitadas para minha mentoria do 1%. Aqui o acompanhamento vai ser direto comigo, diagnóstico da sua vida profissional e pessoal, estratégia desenhada sobre medida para o seu perfil, da questão do autoconhecimento, das opções de carreira, cobrança real para você também executar e avançar, construção dos seus objetivos. Então essa mentoria, na verdade, é um pouco mais avançada, não é para quem quer ficar brincando, tentando umas coisas, é algo super sério, como eu falei, é um programa que leva um pouco mais de tempo, mas que mudaria a sua vida e talvez você levaria 5, 10 anos para descobrir. Eu vou estar entregando para você de bandeja, algo totalmente prático, explicando ponto por ponto. Então se você sente que está pronto para se tornar um dos líderes, da nova elite brasileira, então essa é a sua oportunidade. De novo, clica no botão aqui embaixo, aplica para a mentoria e vamos construir juntos aí essa nova realidade.